Olá pessoal, aqui é o professor Chico, para mais uma videoaula. Hoje a disciplina de bases do condicionamento físico, conceito e contexto do condicionamento físico. Vamos estar abordando aqui alguns conceitos da relação do que vem a ser o condicionamento físico. Essa palavra tão usada, né, tão falada dentro do nosso meio da atividade física e vamos conceituá-la, vamos dar um contexto para ela dentro do que significa realmente condicionamento físico, né, para os nossos alunos, né, nossas crianças, as atividades físicas envolvidas e dentro da nossa profissão, como que nós trabalhamos, né, e discursamos sobre o condicionamento físico. Tá joia? Então vamos lá. Primeiramente, a gente tem que fazer uma relação com a nossa vida diária, né, com o nosso contexto atual, tá? Então, em virtude, né, desse processo de industrialização que nós sofremos há uns anos, há umas décadas atrás, tá? Nós temos a industrialização e o avanço tecnológico que propiciou, né, para todos nós uma vida de repente com menos trabalho braçal, com menos esforço, com menos atividades físicas envolvidas relacionada ao trabalho, né? A formação de novas máquinas, né? De novas de processos informatizados. Isso ocasionou um aumento do sedentarismo, proporcionando atividade de trabalho com menos esforço, né? Com menos esforço físico, tá? A atividade intelectual foi priorizada, principalmente nos dias atuais, né? Hoje nós vivemos o processo da informação, então da informação e do conhecimento. Então, há umas décadas atrás, quem tinha as melhores máquinas eram os que estavam, né, melhores colocados no mercado. Hoje, quem possui o conhecimento, né, e a atitude é que se posiciona melhor no mercado. Então, mas sempre assim a atividade intelectual priorizada. Com isso, também favorecendo o sedentarismo, a falta de atividade física, né? 60, 70%, né, no Brasil são pessoas fisicamente ativas, né, de maneira regular. Então, isso é um contexto que mostra como ainda tem muito a ser trabalhado para que a pessoa realmente faça atividade física, tá? Então, essas pessoas elas estão fisicamente ativas, né, mas elas não praticam atividade física, né? Elas praticam atividades, né, cotidianas do seu trabalho, da sua rotina diária, mas não necessariamente a atividade física que traz os benefícios de saúde para ela. Então, nós temos, né, em relação a isso, a lei do uso e desuso, que se você não pratica atividades, se você não se movimenta, se você não coloca, né, seu corpo à disposição do movimento, utilizando seus membros, grupos musculares, né, seus sistemas, né, orgânicos, isso vai acabando como atrofiando, né, desusando, deixando com que esses sistemas comecem a ter um declínio, né, um declínio dessa condicionamento físico, da sua virtude em poder ser utilizado. Se você não usa, para que ele vai melhorar? Né? Para que ele vai estar evoluindo ou melhorando as suas funções? Tá? Então o corpo ele tem uma capacidade de adaptação fantástica, tanto, né, para o bem quanto para o mal. Então, realmente, se você também, com o sedentarismo, está deixando, né, de usar, há uma desadaptação desse corpo para que haja cada vez menos realizado as atividades físicas, realizados as contrações musculares, as liberações de hormônios adequadas, tá? Então, a frequência cardíaca, né, de repouso, por exemplo, aqui um exemplo de um dado que acontece, ele pode chegar desde 35 batimentos por minuto, tá, até 190. Então mostra a adaptação desse corpo, né, como que é fantástico a questão de nós se adaptarmos ao tipo de esforço que o exercício nos coloca. VO2, por exemplo, né, podemos ter um VO2 que é o volume máximo de oxigênio, né, lembrando, né, durante a atividade, né, o consumo máximo de oxigênio que a gente consegue ter
né, durante uma atividade. Então, conseguimos aí ter valores mínimos de 250 ml, né, por minuto durante alguma atividade para 6.250 ml, né, 6 litros e 250, né, de oxigênio por minuto, tá? Então, isso variando de atividade física para atividade física. Atleta, diferente muito do indivíduo ativo, né? Nós temos aí praticamente 3 ou 4 classificações hoje de indivíduos. Então temos aquele que é fisicamente ativo, que tem a sua vida diária ativa, temos os indivíduos, né, sedentários realmente, temos as pessoas que praticam atividade física regular, tá? Que gostam, que fazem academia aí 3, 4 vezes na semana, praticam corridas, tá? E temos o atleta. O atleta, ele se diferencia muito, né, desses outros indivíduos, porque ele tem uma carga de treinamento bastante elevada e ele, né, eleva seu corpo a níveis muito maiores de esforço. E com isso também adaptação, tá? O exercício também causando, né, a questão da otimização do crescimento da criança. Então, o quanto que é importante a gente incentivar, né, a atividade física infantil para que ela possa otimizar, né, melhorar essa questão dos seus princípios de crescimento na infância. Então vamos lá, vamos ver alguns conceitos aqui de alguns autores que, né, refletiram sobre o condicionamento físico. Então vamos lá. Por Gobi, em 2005, né, ele colocava como processo sistematizado que, através de estímulos motores regidos por princípios científicos e suas respectivas respostas, realizados durante um determinado período de tempo, provoca um aumento ou mantém adaptações morfológicas e funcionais, que mantêm ou aumentam essa capacidade motora. Tá? Então, para destacar bastante aqui a questão do conceito de Gobi, ele já colocava a questão do processo sistematizado, né? Que é através dos estímulos motores, então através do movimento, né? Regido por os princípios científicos, então todas essas questões fisiológicas, biomecânicas, tá? Anatômicas, né? Realizado durante um determinado período de tempo, tá vendo? Já colocando a questão da diferença, né? De você fazer uma atividade uma vez na semana, 2 vezes na semana, 3 vezes por semana, 30 minutos, 40 minutos, 1 hora, 4 horas, tá? Então, depende do período de tempo. Provoca um aumento ou mantém. Então, aumenta ou mantém as adaptações, tá joia? Então, o Gobi já via com essa questão desse processo sistematizado, tá? Já o conceito, né, formado por American College, tá? Coloca como condicionamento físico relacionado à saúde. Refere-se à capacidade orgânica de resistir às tarefas diárias e ocasionais, assim como os desafios físicos inesperados, com o mínimo de cansaço e desconforto. Então, como, né, o American College coloca a relação entre a saúde, então, digamos assim, seria o mínimo suportado pelo indivíduo, então ele coloca essa questão relacionada à saúde. Então, capacidade orgânica de resistir às tarefas diárias. Então, subir uma escada, pegar alguma sacola com carga, fazer algumas pequenas caminhadas, fazer serviços braçais dentro de casa, tá joia? Cortar uma grama, limpar um carro, as atividades diárias que requerem esforço físico, tá? E assim também alguns desafios físicos inesperados. O que é isso? Né? Por exemplo, correr atrás de um ônibus, correr de um cachorro, ter que, né, mudar os móveis da sua casa. São, né, desafios físicos inesperados, ou mesmo assim uma atividade recreativa e lúdica, de brincadeira com os amigos. Então ele coloca essa relação como condicionamento físico sendo, né, essa questão, esse mínimo de cansaço e desconforto diante de algumas atividades físicas, tá? Então, o American College relacionado à saúde. Então, a gente viu tanto os conceitos, desde um processo sistematizado,
tá? Até uma relação mais simples relacionada à saúde, tá joia? Então, destaca, né, essa questão do processo sistematizado, os estímulos e respostas, prescrição por conceitos científicos. Então, é importante a gente também ver essa relação de resultado. Então, sempre que você vai programar uma sessão de exercícios, você tem que ter esses princípios científicos te norteando para determinar quantidade, volume, intensidade, tá? Para você poder fazer com que esse indivíduo tenha segurança dentro da sua melhora do condicionamento físico, né? Tem que ter o estresse, né? Através do estresse físico que vai ter a melhora desses sistemas, tá? E a diferença que a gente tem que destacar, claro, né? De atletas e não atletas. Então, desses 4 grandes grupos que eu colocaria aí, o sedentário, né? Aquele indivíduo, né, que tem baixíssimo nível de atividade, né? A pessoa ativa em relação às suas atividades de vida diária, a pessoa ativa fisicamente, que pratica o exercício regular, tá? E o atleta, né? Então, a gente poderia destacar esses 4 grandes grupos. Então, nós temos aí também alguns conceitos onde vão ter pequenas diferenças entre eles. Questão da condição física, da aptidão física, da capacidade funcional e da aptidão funcional, né? Ele coloca assim até como a questão de a gente relacioná-los como sinônimos, mas nós vamos ver a questão de algumas diferenças, né? A condição física é aquela atual, né? O indivíduo em qual condição que ele se encontra, né? Qual o momento da sua relação física. Então ele tem uma condição naquele determinado momento. A aptidão física é a qual onde ele tem uma certa facilidade, uma certa virtude em poder desenvolver alguma aptidão física. Então, uma aptidão física a exercícios aeróbios, uma aptidão física a exercícios de força, uma aptidão física em relação a exercícios de flexibilidade, né? Então, é uma condição que ele tem uma propensão, né, a uma melhora. A capacidade funcional é a capacidade dele de movimentos. Então, o qual foi explorado, né, durante o processo de vida dele, de infância, a sua capacidade de movimentos, a capacidade de desfrutar de funções motoras diferentes, tá? E a relação da aptidão funcional. Justamente a gente tem as relações anatômicas, né, de tamanho, peso, comprimento dos membros, relação corpórea. Então, o que também dá um destaque é a questão da aptidão funcional. O quanto esse indivíduo tem uma propensão a determinados movimentos, a determinadas atividades que direcionam alguma função específica. Tá joia? Então, vamos lá. Vamos contextualizar, então, essa capacidade funcional com, né, as capacidades físicas, tá joia? Então, nós temos lá a resistência, né, que a gente vai ver que pode ser aeróbia, anaeróbia, força, equilíbrio, coordenação motora, velocidade, flexibilidade, ritmo, né? Todas essas funções, né, todos esses sistemas, né, sendo importantes para poder dar uma boa capacidade funcional. Então, a resistência permite com que você faça movimentos, né, coordenados com mais continuidade. A força, né, dá a questão justamente de suporte para movimentos mais corretos, que o equilíbrio junto com a força também permite essa exatidão no movimento correto. Coordenação motora, evitando desperdício de movimento, desperdício de energia com o movimento errado, tá? Velocidade, o quanto que, né, tem eficiência essa questão do movimento. Flexibilidade, né, a beleza, amplitude, destreza, a capacidade, né, de movimentação relacionada à flexibilidade. E o ritmo, né? E o ritmo em relação ao movimento, contração e relaxamento, né, causando um ritmo muscular, causando um ritmo de movimento que também faz, né, ter um equilíbrio no movimento, gastar menos energia, tá joia?
então o quanto, né, essas capacidades físicas envolvem a questão da capacidade funcional, tá? Vamos agora ver como que o condicionamento físico ele se posiciona em relação à promoção de melhoras desse sistema. Então, o primeiro é o condicionamento físico como promotor da saúde, tá? Então, ele tem uma portaria do Ministério da Saúde, do Programa Nacional de Programação de Atividade Física, de 2001. Entre os objetivos do programa, a prevenção às doenças cardiovasculares. Então, dentro do Ministério da Saúde, há uma maneira de promover, né, o condicionamento físico como promover a saúde. Então, a importância de trabalhar as capacidades físicas, né, resistência, força, flexibilidade, para que o indivíduo tenha mais saúde. Lembrando daquela definição lá do American College, né, o que é um condicionamento físico para a saúde. Tá? Então, como que é colocado nessa questão de nível de condicionamento? O que é ter um bom condicionamento físico, né, um baixo condicionamento físico? Então, o nível de condicionamento físico, eles também, né, uma pesquisa de Borkov, né, e Blair, mostra a questão do condicionamento físico relacionado à mortalidade humana. Então, mulheres, né, com categoria de baixa aptidão física, né, teriam aí relações de a cada 10 mil pessoas, 10 mil mulheres, né, 86,7 né, de indivíduos, né, com baixa capacidade física, com baixo condicionamento físico, tá joia? Relacionado a uma moderada, né, 36,9, tá joia? Entre 10 mil indivíduos. E alta, 36,6, tá joia? Então, 1.000 por pessoas por ano, tá joia? Então, entre os homens, ainda esse número ainda maior, né, de baixo condicionamento físico, 163 indivíduos, 163 indivíduos a cada 10 mil, classificado com baixa, né, baixo condicionamento físico, moderado 68,9, tá? E alta 49,2. Então é uma diferença, né, gritante, onde a gente tem essa questão de mortalidade, o risco, né, de mortalidade, né, bem menor dos indivíduos com alta categoria de aptidão. Tá joia? Então, a prevalência de fatores de risco em indivíduos de ambos os sexos, com idade entre 15 e 59 anos de idade do município de São Paulo, uma pesquisa de Rego, né, em 1990, onde mostrou que a hipertensão, né, a prevalência de 12%, né, dentro desses indivíduos. Obesidade, 18% desse grupo que foi pesquisado. 38% de tabagismo, né? O tabagismo naquela época ainda era alto, né? Hoje em dia, né, diante das medidas públicas, né, hoje de não poder mais fumar nos ambientes fechados, então com certeza esses números, né, abaixaram. E o sedentarismo, né, já mostrando essa questão altíssima, né, dos 69%, né, de pessoas classificadas como sedentários, tá? Então, o que o sedentarismo, né, aumenta? Né? O sedentarismo provoca o aumento dos problemas osteoarticulares, aumenta os problemas metabólicos, né, como a questão da obesidade, má circulação, até mesmo triglicérides, colesterol alto, aumenta problemas cardiovasculares e respiratórios, tá? Aumenta a relação de acidentes, quedas, né? Acidentes de trabalho, acidentes relacionados a baixa mobilidade, tá? Então também o sedentarismo faz com que as pessoas fiquem mais propensas a riscos de lesão, risco de se machucar, é muito mais fácil machucar. Enquanto os exercícios eles colaboram para essa diminuição desses incidentes, tá joia? Então, contudo, né, o exercício não deve ser entendido como a panaceia para todos os males. Haja visto que os transtornos mentais são multifatoriais. Assim sendo, o exercício deve ser encarado como um dos contribuintes para a saúde mental,
GOB 2005. Tá? Então é isso mesmo, a gente não pode também achar que o exercício ele salva todo mundo, que o exercício é a solução do mundo, tá? Nós, como profissionais de educação física, temos a ter a consciência de que o exercício ele pode e sim colaborar demais para uma transformação dentro da saúde desses indivíduos. Melhorando o condicionamento deles, com certeza nós vamos estar melhorando a sua qualidade de vida e sua relação mental de como encarar a vida de uma forma positiva, encarar os desafios, né, e os problemas. Mas é claro que nós, né, temos que saber, temos que contextualizar dentro desse sistema os problemas sociais, políticos, econômicos que os indivíduos também enfrentam todos os dias, tá joia? Mas levamos a consciência para os indivíduos que com a prática de atividade física, com certeza esses outros desafios ficam encarados de uma maneira, né, mais fácil, tá certo? Então, o condicionamento físico como promotor também de educação, né? A educação física para a prática de esportes deve incluir como, né, a preservação à saúde, a fonte de prazer e autoestima e o respeito às diferenças, né? Essa definição de Hoffman em 2002. Então, justamente, nós temos que estar atento à questão da educação, onde a gente vai conscientizar nossas crianças a praticar o exercício como preservação da saúde, porque muitas vezes quando a criança tem aquele sonho de ser um atleta, um jogador de futebol, ela pratica atividade física muitas vezes por isso, né, por ser um atleta. Mas quando aquele sonho é interrompido, né, abandonado, aquele indivíduo abandona também a atividade física, não quer mais saber do exercício. E justamente é um grande erro nosso, dentro muitas vezes da maneira que nós colocamos a educação física, dessa criança não criar o prazer, né, de poder praticar o exercício, né, ter uma elevação da autoestima e se manter bem fisicamente para poder promover, né, a saúde em si. Tá joia? Condicionamento físico e trabalho, qualidade de vida do trabalho. Então é importante também, né, nós enfatizarmos a importância do condicionamento físico do trabalhador, principalmente aqueles trabalhadores onde tem uma carga braçal, né, bastante envolvida. Então aqueles trabalhadores eles necessitam ter uma condição física realmente diferente para suportar o nível de estresse dentro do seu trabalho. Tá joia? E mesmo aquelas pessoas que têm um nível de estresse intelectual muito grande, também precisam demais do exercício como uma fonte de escape, né? Uma fonte de descarregar aquela tensão relacionada ao dia a dia. Então, tanto o nível braçal, né, como muitas vezes o relaxamento, uma compensação do seu esforço físico grande durante o exercício, e aquele indivíduo também que tem esse estresse mental, né, que também tem que ter essa compensação de forma física, tá? Então, né, a gente tem alguns programas de promoção de ginástica laboral, benefícios ao trabalhador, a conscientização com a empresa, né, que é muito importante, da questão da melhora da produtividade dessa empresa. Então, né, tendo um funcionário mais saudável, feliz, né, e bem preparado fisicamente, isso com certeza também melhora a produtividade da empresa. Tá? O condicionamento físico também relacionado ao lazer. Então, também é importante a questão, né, da qualidade de vida mesmo, né, da pessoa ter uma participação nos seus momentos de lazer de maneira mais intensa, né, no seu lazer do sofá, o lazer da televisão, né, o lazer do Faustão no domingo, né, ser um lazer que ele possa estar interagindo com as crianças, interagindo com os filhos, interagindo com os amigos, numa prática, num movimento saudável. Então, esportes de participação, ecoturismo, esportes radicais, né, que ele possa viver e experimentar experiências novas, onde aquele corpo dele está preparado para isso, né? Então, o lazer também, melhorando muito a questão do lazer, né? Dando qualidade de vida a esse lazer, não sendo um lazer totalmente sedentário,
que a gente vê muitas famílias hoje colhendo, né? O lazer da internet, o lazer da televisão, o lazer, né, dos videogames, tá? Então, tem um prazer onde tem um lazer com mais qualidade de vida, tá joia? E o condicionamento, né, relacionado a essa qualidade de vida, que é trazer uma percepção sobre a vida mais otimista, né? Ele é meio subjetivo isso, é claro que vai depender muito das relações socioeconômicas, afetivas que os indivíduos vivem, né? Mas com certeza quando o condicionamento físico geral do indivíduo está melhor, ele tem uma percepção sobre a vida mais otimista, uma relação, né, de enfrentar os desafios de uma maneira mais valente, tá? Então, é claro que a gente, né, vai ter diferenças, né, relação subjetiva, a parte afetiva, amorosa, várias questões sociais, mas com certeza o exercício, né, vai dar esse caráter de fisiológico, né, de aumentar a serotonina, ter os picos, né, de adrenalina, para que ele possa também sentir mais prazer. Tá legal? Então, dentro desse, fechando um pouco, quase chegando aqui ao fim da nossa aula, nós vamos ver esse quadro, né, da questão do aumento da qualidade de vida, sendo consequente ao aumento da qualidade de vida o aumento do condicionamento físico. Tá? Então, aí, nós temos como a base da pirâmide nossas necessidades fisiológicas, saúde e capacidade funcional. Então, nós praticamos exercícios, melhoramos o condicionamento físico, primeiramente em relação às necessidades fisiológicas, batimento cardíaco, manutenção do peso, manutenção dos níveis de triglicéridos, colesterol e a capacidade funcional de manter os músculos saudáveis para a gente poder se movimentar. Necessidades psicológicas como segurança, autoestima, motivação, bem-estar, tá? Então até mesmo a questão de atitude. Então quando o indivíduo está bem fisicamente, ele tem um poder de atitude maior. Então ele não tem, né, grandes ideias. Quando dá uma grande ideia, uma vontade de fazer alguma coisa, quando ele está bem fisicamente, ele vai lá e faz. Agora, quando ele está sedentário, né, com uma autoestima baixa, ele muitas vezes deixa de fazer. Tá? Necessidades sociais, então o aumento dessa socialização, da interação, cooperação. Então, se ele está com a autoestima elevada, ele consegue compartilhar mais com os indivíduos, estar mais próximo, né, dos indivíduos, ter mais autoestima para poder participar de atividades sociais, tá? E a autoatualização. Então, o pico dessa pirâmide é justamente sempre da melhora, né? Do indivíduo buscar sempre a própria superação, a autoatualização, a superação, né, de pelo menos ele mesmo se superar, ele conseguir resultados melhores dele mesmo a cada dia. Tá certo? Então, terminamos a nossa primeira aula, tá, do nosso conteúdo de bases do condicionamento físico. Fica a dica para vocês, tá? Deixo também na plataforma o resumo do artigo Aspectos Fisiológicos e Metodológicos do Condicionamento Físico na Promoção da Saúde. Tá legal? Ótima leitura, nos vemos na próxima aula.